Você está na TV São Carlos. Você vai ficar muito bem informado. Notícias, esporte, reportagens, a informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade, do Brasil e do mundo está entrando no ar. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Apoio Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. Olá, meus amigos, nós estamos começando mais um programa Giro da Bola, com as informações de esporte de São Carlos e toda a nossa região. Você pode assistir pelo Canal 7 ou 99 TV São Carlos, no canal a cabo. E para começar, daqui a pouquinho tem informações do São Carlos Futebol Clube, o rebaixamento do São Carlos da Águia Central na Série A2 do futebol de São Paulo. E também uma polêmica danada no futebol amador de São Carlos. Os campeonatos da Série A e da Série B, que antigamente eram simultaneamente. Por exemplo, no domingo, no Amador pela manhã e o Varziano à tarde. Agora, o novo secretário de Esporte de São Carlos, o senhor Zezão Favoreto, ele está querendo que haja uma mudança. Primeiro o campeonato da Série A e depois o campeonato da Série B. Estivemos na Liga, na reunião da última segunda-feira e conversamos com o presidente da Liga, o presidente Antônio Flecha, que passou para a gente o que ele ouviu do secretário Zezão Favoreto para melhorar nesse campeonato do futebol amador de 2013. Vamos ver. Mas provavelmente eu vou sortear o campeonato amador da Série A e depois de 2 meses, 60 dias, eu sorto, acaba a primeira fase do amador da Série A, aí eu sorto a Série B. Presidente, a complicação está sendo a falta de campo de futebol em São Carlos. É a falta de campo, só que eu acho que sempre jogou, desde 99, sempre jogou 4 jogos no Zuzão, 4 em Água Vermelha, 4 no Vila Isabel, e agora ele não quer ceder de jeito nenhum, diz que vai acabar com os campos. Então vamos sortar o amador, depois nós sortamos o Varziano. E a Secretaria de Esportes vai estar em parceria com a Liga, em que sentido, presidente? Porque ano passado passou por maus bocados, né? Foi difícil, mas terminou o campeonato ano passado bem, né? Não, com a luta do ano passado a gente conseguiu terminar, espero que também a gente vai terminar o campeonato. Agora já prometeu aos clubes, você estava aqui, você viu, prometeu os jogos de camisa, prometeu as bolas, então espero que esse seja cumprido. Aí vocês acabaram de ouvir a informação, a entrevista com o presidente da Liga, Antônio Presidente Antônio Flecha, que falou sobre as coisas da Liga. O presidente, vocês notaram, queria que o campeonato fosse os dois simultaneamente. Mas ele, conversando com o secretário, isso não vai acontecer. Conversei também com o secretário, Zezão Favoreto, que falou com a gente sobre o futebol amador e também emendou, já falou dos jogos regionais, que será em São Carlos, neste ano. Vamos ver. Nossa primeira reunião que nós estamos fazendo aqui em 2013, sob o nosso comando do esporte amador, eu acho que muitas coisas elas estavam meia desajeitadas e vindo de algumas formas que não condiziam com a capacidade que São Carlos tem na sua estrutura. Então, na verdade, nessa primeira reunião, e a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, né? Ficou definido que vai haver os campeonatos. Nós estamos reformando os campos para os jogadores da nossa querida liga e o futebol amador que nós estamos participamos. E a única coisa é que tem muita equipe para pouco campo. Então, o presidente Flecha já tem aí uma saída para que a gente possa resolver da melhor maneira possível, mas com todo o apoio da Secretaria Municipal de Esportes através do prefeito Paulo Otomani. Secretário, agora quais dos campos que serão utilizados que no momento estão em ordem para jogar o futebol? O Zuzão nós já estamos reformando, vai ser entregue agora à Liga e à população, totalmente gramado. O Vila Isabel, no dia 20 de abril, totalmente reformado também, nós já reformamos todos os campos. A Água Vermelha também reformado e será entregue nesse mês de abril. E nós, infelizmente, nós não podemos mexer com o paulistano por uma questão jurídica do ano passado. E também temos o Chico Preto que também será reformado pela pessoa que hoje atua lá no convênio com a prefeitura, que é o Valdirzinho Robes, que reformará o campo também e também entregará dentro de 40 dias esse campo reformado
para que tanto a população nos finais de semana como a Liga possam usufruir desses campos. Secretário, com relação aos jogos regionais, está confirmado São Carlos? Está tudo em ordem? Confirmado, nós vamos estar quarta-feira lá em São Paulo, sendo uma das 8 regiões administrativas que sediará os jogos, na verdade. E o mais importante é que nós vamos ter todas as condições para que São Carlos possa ter esse evento. E o principal ainda é que talvez aqui, o custo disso financeiro será até melhor nós sediarmos do que a gente sair para fora com a despesa de alimentação, com a despesa de translado, que é muito cara, está muito caro. E São Carlos sediando jogos, que é uma vontade do Paulo Otomani, que é dar incentivo ao esporte amador desde o seu primeiro ano até o seu último ano, ou seja, não importa o ano, importa que a gente vai fortalecer o esporte amador, como a gente está fazendo agora, e que será isso viável e todos os jogadores, todos os atletas aqui, você sabe, ficarão contentes de poder realizar os jogos aqui na sua cidade. Muito obrigado, secretário, um abraço para o senhor. Zaqueu, boa sorte, estamos sempre à disposição de vocês. Aí, portanto, vocês assistiram e viram a informação do secretário de Esporte de São Carlos, o Zezão Favoreto, que falou sobre o esporte amador e também dos jogos regionais em São Carlos neste ano. Eduardo Teixeira Coutrin, um abraço para você. Como é que tá, tudo bem? Boa noite Teixeira Júnior, boa noite Zaqueu Mendes. É um prazer estar aqui no Giro da Bola. Vamos daqui a pouco comentar esse imbróglio da Liga São Carlos de Futebol e Secretaria de Esportes. Teixeira Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite. Um abraço a você, ao telespectador. Vamos, como o Coutrin disse, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o esporte amador, essa polêmica aí acontecendo em relação ao campeonato varziano, ao campeonato amador, e depois vamos falar também, infelizmente, da queda do São Carlos para a Série A3. A gente volta daqui a pouquinho com as informações e o comentário do Teixeira Júnior e do também Eduardo Teixeira Coutrin. A gente volta já. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Apoio Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. Lames Lingerie, Rua Miguel João, 2401, no América Shopping Mall, Loja 2. Vai começar o Campeonato Amador temporada 2013. É bom saber que você está aí acompanhando a nossa programação pelo Canal 7, pelo 99. Estarei junto com você para muita emoção. É muita emoção para um só coração. No pique-pique legal, estou convidando você para dividir comigo essa paixão pelo Canal 799. É muita emoção. Eu, Giovanni Tinto, estaremos juntos em 2013. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Estamos voltando com as informações aqui com o Giro da Bola na TV. Você assiste, claro, pelo Canal 7 ou 99, TV São Carlos, no seu canal a cabo. Bom, como vocês puderam acompanhar, as palavras do secretário de Esportes, Zezão Favoreto, e do presidente Flecha da Liga de Futebol São Carlense, Teixeira Júnior, Eduardo Teixeira Coutrin. E já tive outras informações depois dessa aí, que vai parar o futebol amador de São Carlos por enquanto, se os dois campeonatos não forem realizados simultaneamente. Coutrin. Bom, Zaqueu, está aí mais uma vez uma divergência profunda entre a nossa querida Liga São Carlense de Futebol e a Secretaria de Esportes. É bem verdade que São Carlos carece de campos de futebol. Há mais de 20 anos, né, Teixeira Júnior, que não se constrói um campo de futebol na nossa cidade para as equipes amadoras. Você veja, a primeira divisão de futebol amador da Liga, que é o chamado amador, tem 14 equipes inscritas. O varziano, a segunda divisão de futebol amador, tem 34. Então são jogos às 8 da manhã, às 10 da manhã, às 2 da tarde, às 4 da tarde, em todos os campos que ainda existem na cidade. Então o que nós precisamos? Que o poder público faça um esforço para construir mais campos na cidade. De tal forma, Zaqueu, que São Carlos
A cidade de Araci, onde existe cerca de 10 equipes filiadas à Liga, não tem nenhum campo de futebol amador. Isso é um absurdo. Eu sei que o secretário Zezão está assumindo agora, a nova administração, mas é preciso respeitar a tradição da Liga. Os campeonatos têm que começar juntos, porque é dessa forma que os bairros da cidade se interagem e podem participar do campeonato. É preciso fazer um esforço para que a Liga e a Secretaria entrem no acordo, viu, Zaqueu? E andem as duas no mesmo caminho? No mesmo caminho. Teixeira Júnior. Eu diria num primeiro momento que o diálogo e o bom senso são fundamentais. O importante, o fato está criado, é se sentar numa mesa, os clubes, a presidência, a diretoria da Liga e o secretário e os diretores da Secretaria Municipal de Esportes. E se achar uma solução plausível para o momento. O Cotrim colocou com muita propriedade. São Carlos necessita, eu não vou dizer estados, campos de futebol para a realização de campeonato amador, varziano, campeonato de master, juvenil, infantil, campeonato dentro de leite. Infelizmente, há 15 ou 20 anos não se constrói ou não se faz um campo de futebol para o campeonato amador, para os campeonatos amadores. Então isso cria uma certa dificuldade para quem dirige o futebol amador de São Carlos. Cria dificuldade para o presidente da Liga, no caso o Flecha, cria dificuldade para o secretário, no caso o professor Zezão Favorito. Então é muito importante nesse momento que haja um diálogo. E também a gente tem que dar um crédito, o presidente da Liga, os clubes, para o Zezão Favorito. E para a administração, a nova administração que assumiu aí há 90, 92 dias. Então é muito importante se chegar a um denominador comum. Também é importante que os dois campeonatos andem juntos, conforme a própria tradição do esporte amador e da Liga São Carlense de Futebol. Vamos esperar aí que se sentem em uma mesa, os interessados aí, que se possam resolver para o bem do esporte amador da cidade de São Carlos. Eu quero lembrar só que na final, inclusive, Eduardo Cotrim, Teixeira Júnior e meus amigos que estão acompanhando a gente. Na final do último campeonato da Série B o ano passado, o varziano, o prefeito Paulo Altomano esteve lá, conversamos com ele todo o tempo, acompanhando o torcedor, acompanhando as equipes. Inclusive prometeu que 2013 seria um campeonato diferente, com todo o apoio do governo municipal. Agora isso aí tem que ser realmente levado como foi dito. Sem dúvida, os compromissos. O futebol amador é onde realmente as pessoas que têm mais necessidades de lazer procuram, participam da Liga. Muitas pessoas não são sócias dos clubes da cidade. Então é preciso que a prefeitura forneça, tenha os campos. Nós já acabamos de perder o Rui Barbosa, né? O Rui Barbosa era a catedral do futebol amador de São Carlos, histórico. Foi mudado de objetivo, não tem mais jeito de voltar atrás. Então é preciso que a periferia, que os bairros da cidade, onde as pessoas disputam o futebol como único lazer, porque o futebol é uma cultura nacional, é a cultura do nosso povo, eles amam o futebol. Então é preciso que a prefeitura tenha estruturas. Não adianta fazer isso ou aquilo, obras faraônicas. Não é estádio, é o campinho de futebol com vestiário digno, com alambrado, com segurança, para que realmente a Liga São Carlense de Futebol, uma das mais antigas entidades não governamentais de São Carlos, já que ela foi fundada em 5 de maio de 1943, ela tem uma tradição e ela não consegue sobreviver sozinha também, né, Teixeira Júnior? Ela tem que ter parceria com a Prefeitura Municipal, então esperar que todos ponham a cabeça no lugar e que tenham um entendimento aí para os campeonatos poderem começar no próximo dia 28 de abril, que a TV São Carlos vai transmitir os jogos sempre das 10 horas lá no Zuzão e que realmente esse campeonato comece na data marcada. E outra coisa, Teixeira, os campos do Jardim Paulistano, o campo do Vila Isabel, São João Batista, Chico Preto, quando que terão condição de ser utilizados de acordo? Porque há muito tempo esses campos são deixados de lado e só o Zuzão é que é mais utilizado. Nós falamos em construção de novos campos, mas também nós temos que fazer uma colocação. É muito importante que se dê condições e se façam as reformas necessárias nos campos atuais, como você colocou, Zaqueu, no Vila Isabel, no Chico Preto, no Jardim Paulistano. Primeiro nós temos que dar condições nos campos atuais e numa segunda etapa pensar aí na construção de novos campos para o futebol amador da cidade de São Carlos.
Aí, portanto, as informações do futebol amador de São Carlos, vamos aguardar que tudo possa ser resolvido na boa, tá? Vamos voltar daqui a pouquinho para falar do futebol profissional de São Carlos, em especial, com tristeza, claro, rebaixamento do São Carlos na Série A2 do futebol de São Paulo. A gente volta já. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Apoio Farmácia Rosário. Há 80 anos ao seu lado. Continue ligado na nossa programação, aqui no Canal 7 ou 99. Oferecimento Labi Bolsas e Acessórios, Rua Miguel Petroni, 2401, no América Shopping Mall. Esse é meu lugar! O melhor samba da região, Toca da Crioula, Rua Visconde de Inhaúma, 660. Nossos pais e avós nos ensinaram que ser amigo é estar próximo e pronto para quando você precisar. E nossa preocupação sempre foi estar ao seu lado. Estamos no seu bairro, bem perto de você, nos dias de sol e de chuva e nas madrugadas frias. Vamos até sua casa sempre que você precisa. E isso tudo porque somos parte da história de nossa gente. Farmácia Rosário, há 80 anos ao seu lado. A informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade. Aqui no Canal 7, TV São Carlos. Legal, estamos voltando aqui no programa Giro da Bola, agora com as informações do São Carlos Futebol Clube. Felizmente foi rebaixado no último final de semana, quando perdeu para a Portuguesa por 1-0 no estádio do Canindé, lá em São Paulo. Uma vitória, o São Carlos continuaria na Série A2 no ano que vem. Felizmente perdeu e agora a gente vai aí levantar novamente o futebol aqui em São Carlos. O time lutou bastante, muita raça e dedicação, comandado pelo técnico Edmilson de Jesus. Você pode acompanhar aqui com a gente. Mas aí a Portuguesa, no segundo tempo, fez 1-0 para a Portuguesa. Teve também o momento lamentável do jogo, o Fabiano acabou confusão no campo lá, se machucando com o jogador da Portuguesa, mas o Felipe Rossi, que estava no campo, viu de perto a situação e, claro, o rebaixamento do São Carlos. Felipe Rossi, um abraço, viu? Um abraço, muito boa noite, prazer estar aqui com todos vocês aqui no Giro da Bola. Realmente, aqui é um momento muito triste para o futebol profissional da cidade, né? O São Carlos, nessa curta história de 8 anos, nunca tinha acontecido o que aconteceu esse ano, nunca tinha caído até então, né? Foram 2 acessos, um com título, inclusive, e fatidicamente aconteceu essa queda aí no último jogo contra a Portuguesa. Falando especificamente do jogo primeiro, realmente foi um jogo truncado, um jogo bem difícil. São Carlos conseguiu jogar de igual para igual com o time da Portuguesa titular, né? Um time que tem Correia, ex-Palmeiras, Souza, ex-São Paulo, Everton, ex-Corinthians, quer dizer, conseguiu variar. Um elenco muito forte, né, Felipe? Sem dúvida, o time da Portuguesa está montando um elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então foi um jogo nivelado por cima, foi um jogo de bom nível. Mas aconteceu, como você também já disse, o choque do Fabiano, era a terceira substituição do São Carlos, né? O técnico Edmilson de Jesus jogou o time para frente, colocou o Fabiano, que é atacante. Ele acabou se chocando em um lance lá com o zagueiro Valdomiro da Portuguesa e não teve mais condições de retornar para campo. Aí o São Carlos ficou com 10 homens em campo. Já estava difícil, com 11, imagina com 10, né, Zaqueu? Agora o Edmilson de Jesus foi bem no comando de São Carlos, né, Felipe? Foi bem, depois que ele chegou o time começou a se acertar, né? Deu uma arrancada, teve um certo momento que quase todo mundo da cidade achava que o time já tinha ido embora, né? Ficou com 5 pontos, quase 15 de distância para fora da zona do rebaixamento e de repente deu uma deslanchada, ganhou 5 jogos, em 5 jogos fez 13 pontos, quer dizer, de 15 pontos fez 13 e parecia que dava para escapar, mas não aconteceu desse descenso, né, para o São Carlos. Essa situação, lógico, não é boa para ninguém, mas que sirva de aprendizado, né, Zaqueu? Felipe, os 8 primeiros que passam para a próxima fase e os 4 rebaixados? Bom, os 8 primeiros foram nessa ordem. Audax, o primeiro, né, disparado. Time muito forte. Time muito forte, veio aqui, a gente acompanhou o jogo, né, Zaqueu? Exatamente. O do Audax é realmente muito forte. Tem Fernando time... Diniz, né?
treinado pelo Fernando Diniz, tem um esquema próprio de jogo, toca muito bem a bola. Depois vem a Portuguesa, logo depois em segundo lugar. O Comercial de Ribeirão Preto foi o terceiro colocado, o Guaratinguetá o quarto. Rio Claro, o único time da região entre os 8 classificados em quinto lugar. O sexto colocado foi o Capivariano, uma surpresa o Capivariano, né, que veio da Série A3 e está aí no G8. Em sétimo, a Catanduvense. E o oitavo, o Red Bull que no início da competição desapontou muito, porque tem uma baita estrutura, muito dinheiro, né? Exatamente, muito dinheiro, e chegou a ficar na zona de rebaixamento. Exatamente. Né? Mas conseguiu aí se classificar. E os grupos para a próxima fase ficaram com o Audax, Comercial, Rio Claro e Catanduvense no grupo A, e no grupo B, Portuguesa, Guaratinguetá, Capivariano e Red Bull. Quer dizer, jogos difíceis na segunda fase, né? Subindo 2 equipes de cada grupo. 2 equipes de cada grupo. E os 4 rebaixados foram o Noroeste, que veio fazendo uma campanha boa no início, depois desabou, né? Caiu absurdamente o futebol do Noroeste. E logo depois o São Carlos, a Santa Cruzense e o Juventus, que já haviam caído com uma rodada de antecedentes. Ô Felipe, com todo o respeito que merece Noroeste, Santa Cruzense, o Juventus e o São Carlos, inclusive, jogou melhor, mas eu vi os jogos de todos os 4 times que caíram. Futebol horrível do Juventus, muito ruim do que tinha no passado. Futebol horrível do Santa Cruzense. Noroeste também tem muito fraco. E o São Carlos melhorou bastante, só no final, aí no final já não tinha mais. Exatamente. Certo, Felipe? No começo do campeonato, que se tivesse a mesma equipe, né, a gente sempre faz a colocação, se tivesse essa mesma equipe, talvez não estaria na situação que está hoje, né? Mas aí não dá para voltar no tempo, né? E o Teixeira Júnior, que acompanha o futebol de São Carlos, profissional há muito tempo, está conosco, continua aqui com a gente. Teixeira, esse rebaixamento do futebol de São Carlos significa muita coisa não boa para a cidade, né? Olha, sem dúvida, o momento é de tristeza. É igual um pugilista, no primeiro assalto ele ia nocaute. Mas o próprio contexto do futebol diz: o campeonato iniciou com 20 equipes, 8, como o Felipe disse há pouco, estão na segunda parte, vão brigar para ir para a elite do futebol paulista, e 4 estão automaticamente rebaixadas. Infelizmente o São Carlos está entre as 4 rebaixadas. Mas a gente tem que fazer uma análise bastante tranquila, com muita frieza em relação a tudo que aconteceu no esporte profissional de São Carlos. O esporte profissional de São Carlos já há muito tempo, há décadas, não tem a estrutura necessária que tem as grandes equipes, como o Red Bull, como o próprio Audax, como o Comercial de Ribeirão, a própria Ferroviária brigou para não cair, mas tem uma estrutura muito mais forte do que a nossa. São Carlos, capital da tecnologia, 230 mil habitantes. Vamos fazer a proporção, 1%, são 2.300 torcedores. Pelo menos nós teríamos que ter em cada jogo do São Carlos. E o que a gente vê através da imprensa? 195, não é isso, Felipe? 200, 300, 400, o melhor público me parece que foi 700, 600, 700 pessoas. Então fica muito difícil você fazer o futebol profissional. Além do mais, nós não temos um estádio em condições de ter uma equipe na elite do futebol profissional, na Série A1 do futebol profissional. O estádio do Luizão foi um estádio bom em 1968, quando inaugurado, 3 de novembro, São Paulo 3, Palmeiras 2, se não me falha a memória. Em 77, 78 houve a iluminação. Quem que era o comandante da cidade, Teixeira, o prefeito? Prefeito Antônio Macei, presidente da comissão de esportes naquela época, Secretaria de Esportes hoje, Dr. José Fernando Porto. Então, existe aí uma estrutura muito falha em relação ao futebol profissional de São Carlos. E por outro lado também, para encerrar a minha parte, eu diria, é bom a gente fazer uma reflexão. Será que a cidade de São Carlos, como eu coloquei há pouco, nós não colocamos nem 1% nos jogos do São Carlos. Será que a nossa cidade quer o futebol profissional? Fica aí uma pergunta no ar. Eduardo Cotrim. Realmente, Zaqueu, eu acho que tudo que passa o São Carlos, que passou também o Grêmio Esportivo São Carlense, é que a gente nota que a sociedade de São Carlos, o povo são carlense, não dá o devido respaldo e apoio para a iniciativa de se ter uma equipe profissional de alto rendimento na cidade de São Carlos. E não é só futebol, né? Não é só futebol, no geral. Eu vi em conversa com o Júlio Bianchim, presidente, o desânimo total que se abate sobre ele.
Ele disse, nós fizemos uma primeira etapa, aquele convênio, aquela parceria, em cima daquilo que a gente possui de receita, que é uma receita pequena, de pouco apoio, de pouco patrocínio, dentro, no pé no chão. Não deu certo. Ele veio gastar 3 vezes mais do que ele pensava que fosse gastar. Disputaram 15 pontos e fizeram 13. E depois tiveram essas 2 últimas derrotas. Então eu acho que o Julinho ele está fazendo aí um exame de consciência, me colocou até que pode deixar a presidência da equipe, passar para uma outra pessoa, porque para ele tocar a equipe desse jeito, sem o apoio, quer seja do poder público, da sociedade civil, não tem como tocar. O futebol tem que mobilizar as pessoas, tem que mobilizar as multidões, porque realmente dessa forma é difícil. Sem apoio, sem ter recurso financeiro, é muito difícil enfrentar as responsabilidades de uma competição desse nível. Tá legal. Felipe, São Carlos joga alguma coisa no segundo semestre, Copa Federação, ou você tem informação já disso ou não? São Carlos tem um prazo mínimo de 10 dias para responder se quer a vaga na Copa Paulista, né? E aí vai caber ao presidente decidir se ele vai querer esse segundo semestre. O Monte Azul, no caso, faz 2, 3 anos já que não disputa a Copa Paulista. Se o presidente achar assim por melhor, não disputar e focar somente daqui 1 ano na Série A3. Né? Agora, fica muito difícil se não houver um apoio grande dos empresários, do poder público. Aí nós ficamos com um belo ginásio, não temos estádio de futebol, mas não temos nem equipe profissional que possa bem representar a nossa cidade. Está aí o descenso, a questão de 1 semana atrás, e não temos nenhuma equipe de quadra. Aí, portanto, estamos chegando ao final do programa Giro da Bola desta semana. Obrigado, Teixeira Júnior, obrigado ao Felipe Rossi e ao Eduardo Cotrim também. Obrigado, Cotrim. A gente volta na próxima semana. Vamos aguardar o que será do futebol, e não só futebol, do esporte aqui de São Carlos. Tomara que possam caminhar por lugares, por caminhos bem diferentes do que está indo até agora. Um abraço e até a próxima. Você vai ficar muito bem informado. Notícias, esporte, reportagens, a informação em tempo real. Os principais acontecimentos da nossa cidade, do Brasil e do mundo. Nada igual. Aqui no Canal 7, TV São Carlos.